Aleluia. Eu chamo então o nosso irmão Gelson para trazer a palavra para hoje. Aleluia. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Que prazer, seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui. Amém. Deus te abençoe. Tá bom? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiro ao Senhor por nos permitir estar aqui. Agradecer ao pastor Haroldo pela honra do convite. Pastor Valdemar, pastor Eliane, por nos receberem aqui tão carinhosamente. E toda a igreja. Fui incumbido nesta noite de continuar a série, é a terceira dia de pregação da série sobre generosidade. E primeiro gostaria de falar para vocês que quando a gente teve lá na aba de Blumenau esta série sobre generosidade, impactou muito nas nossas vidas. Nós mudamos em algumas situações, não que necessariamente a gente fazia as coisas erradas, mas por falta de conhecimento não estávamos andando dentro daquilo que era o padrão de Deus para as nossas vidas. E ao compreender isso, o que eu vou passar para vocês tem sido prática nas nossas vidas desde então. Então, quero que os irmãos tenham total liberdade para receber tudo aquilo que for entregue hoje como vindo da parte do Senhor. Amém? Bom, na nossa cultura está saturada sobre falsos ensinamentos de como ser abençoado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como realmente podemos viver uma vida abençoada? E eu já começo respondendo, desbloqueando recompensas do céu para nós, através do nosso comportamento, da nossa prática, daquilo que nós vamos aprender que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós praticando, nós conseguimos fazer esse desbloqueio. Vocês já pararam para pensar, por que Deus inventou o ofertar, ou o dizimar? Não foi o homem que inventou, mas foi Deus. E por quê? Eu fui buscar lá em Deuteronômio, no capítulo 14, no 23b, diz assim, que depois do Senhor instituir que eles devessem separar os dízimos das primeiras colheitas e levarem até um certo local para comer, então, o dízimo na presença do Senhor, o Senhor fala lá no final, porque a finalidade dos dízimos é ensinar a vocês a temerem o Senhor, seu Deus, todos os dias. Bom, se Deus nos instituiu o dízimo para nos ensinar a temer a Ele todos os dias, se nós formos lá para Provérbios, onde diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, quer dizer que o Senhor quer que sejamos sábios. Ele deseja que nós tenhamos uma vida de sabedoria aqui na terra, para podermos colher os frutos da sabedoria. Certo dia, algum tempo atrás, eu e meu filho almoçando num restaurante que a gente geralmente almoça, eu e ele, e de um conhecido da gente, e na mesa ao lado estava o proprietário do restaurante e mais duas pessoas conversando. Daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, ô Gelson, vocês lá na aba, vocês não falam de dinheiro, né? E aí eu virei para ele e disse assim, como não? É claro que nós falamos. Aliás, nós falamos de tudo o que a Bíblia trata, de tudo o que a Bíblia ensina, nós falamos. E aí eu aproveitei e disse para ele, você sabia que na Bíblia existem muito mais falas sobre dinheiro do que o amor? Do que sobre fé? E aí ele ficou assustado.
Eu disse assim, não se consegue fazer nada na vida sem ter dinheiro. O dinheiro faz parte, é intrínseco à nossa sobrevivência. Então, nós precisamos ensinar o povo a tratar como dinheiro. E, de fato, vocês sabiam que a palavra fé é usada 248 vezes na Bíblia? Crer é usado 270 vezes. Orar, 371 vezes. Amor, 714 vezes. Todavia, a palavra dar é usada 2.162 vezes. Será que o Senhor tem algum interesse que nós falamos sobre generosidade, sobre dar, que envolve, obviamente, finanças? É claro que não. Irmãos, nós não damos para ser abençoados pelo Senhor. Nós damos porque nós somos abençoados. Porque está escrito, vocês são abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Está lá em Deuteronômio. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa terceira mensagem, sobre princípio do primeiro. O que é esse primeiro? O que são essas premissas que Deus fala e muitas vezes nós escutamos, mas se vocês, talvez alguns sejam como eu era, escutava premissas, tratava meio como dízimo, de uma certa maneira assim, meio sem ter noção do que significaria. Hoje nós vamos poder se aprofundar um pouco mais para a gente entendermos o que realmente o Senhor quer nos ensinar. Amém? Convido os irmãos para a gente orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para primeiro te honrar, Senhor, com nossas vidas. Nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos te louvar, e nós queremos, Senhor, aprender de ti nesta noite. Por isso eu te peço, Senhor, unja os nossos ouvidos, Senhor. Dê-nos ouvidos espirituais para entender a tua mensagem, Senhor. Unja a nossa mente, Senhor, para nós termos a mente de Cristo, Senhor. E, Senhor, prepara o nosso coração como uma terra fértil, Senhor, para que a tua palavra que for semeada aqui hoje produza frutos, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. Vou ler aqui quatro versículos. O primeiro está em Êxodo 13, 1, 2. Eu não sei se os irmãos querem colocar aqui, mas se não, tudo bem, eu vou ler aqui. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O outro versículo é 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Aleluia. Números 15, 20. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. E Deuteronômio 18, 4. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã das tosquias das ovelhas. Quem é o primeiro em sua vida? Quem é o primeiro na minha vida? Existe uma forma prática de nós avaliarmos quem nós estamos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, todo o resto vem em ordem. Todas as demais coisas vêm em ordem. Porque está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vem uma ordem. Porém, não quer dizer que não haverá tribulação, mas haverá uma tribulação em ordem, não em desordem, que é bem melhor passar uma tribulação em ordem do que desordem. E se Deus não vier em primeiro, todo o resto está fora de ordem. Olha só o que diz lá em Êxodo 13, 1, 2. Aquilo que nós acabamos de ler, né? E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Me pertence. Esse me pertence, no hebraico ele é muito forte.
ela é uma afirmação que Deus está dizendo: eu sou o dono, é meu, não toque, é meu. Ou não toque foi por minha conta, tá? Também tem um texto semelhante que diz: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Isso está em Êxodo 13:12, que a linguagem é muito parecida com este me pertencem ao Senhor. Também no versículo 13 diz: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito dos seus filhos. Os primogênitos dos jumentos, que era considerado um animal impuro, ele não poderia ser sacrificado porque ele era impuro, mas ele poderia ser resgatado. Ele não está dizendo que tinha que ser resgatado. Se não fosse resgatado, ele se perderia. Mas para ele ser resgatado, era necessário um cordeiro puro para resgatar. E vocês aqui já começam a fazer, nós podemos já fazer um paralelo de aonde que nós vamos chegar com a história do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E note, se ele não for, se o jumento não era resgatado, era necessário quebrar o pescoço dele. Então, de qualquer maneira, ele ia ser perdido. Então, não tinha cabimento, vamos dizer assim, não resgatá-lo, porque se eu não resgatá-lo, ele vai ser perdido. Então, é melhor eu sacrificar um puro para manter aquele animal considerado impuro ainda entre os meus bens. E olha só o paralelo que nós podemos fazer aqui, quando aplicado às nossas finanças. Aos primeiros 10%. Veja bem, aos primeiros 10%. Se você não trouxer para mim, você vai perdê-lo. Eles sairão da sua conta. Então, essa verdade que o Senhor está explicando lá no Antigo Testamento, na questão do cordeiro purificar o impuro, vale também para as nossas finanças, desde lá e por toda a Bíblia, por toda a eternidade. Esse é um princípio aqui no Velho Testamento e continua por toda a vida. O primogênito deve ser resgatado, ou melhor, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. No caso do puro, sacrificado, e do impuro, resgatado. Mas como saber qual dos dois fazer? Como saber se devemos sacrificar ou resgatar? Quando nós nascemos, pergunto aos pais aqui, a criança ela nasce pura ou impura? A palavra de Deus diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, toda criança ela nasce impura. Tanto é que nós não precisamos ensinar ela a fazer o mal. Já está na natureza dela fazer o mal. Nós precisamos ensinar a criança a fazer o bem. Porque a natureza dela é má. E aí, o que ela precisa fazer? Nós precisamos, então, resgatá-lo, porque nós nascemos pecadores. Agora, e Jesus? Jesus nasceu puro ou impuro? Jesus é o puro. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. E Jesus aqui, ele é o que Deus nos deu como primícias. Jesus é o dízimo de Deus para resgatar nós que éramos impuros. Primeiro Deus deu o puro, nós ainda sendo pecadores, nós sendo cheios daquelas nossas manias, nosso estilo de vida todo destruído, mas Jesus não esperou nós nos consertarmos. O Pai não esperou nós nos consertarmos, Ele deu Jesus, porque Ele cria que através do sacrifício de Jesus nós seríamos resgatados. Então Deus foi o que instituiu
a primícia. Ele só não deu uma ordenança para nós trazermos a nossa primícia, o nosso dízimo, mas ele primeiramente deu o filho dele. E isso mostra a generosidade de Deus. Em João 3,16, o texto que nós conhecemos de cor, também fala disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E também lá em Romanos 8,39 diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Jesus era o unigênito Filho de Deus e através do sacrifício dele, de se entregar naquela cruz, ele nos comprou para o Pai e nós tornamos os demais filhos. Ele foi o primeiro, o primogênito, e nós viemos atrás. Então, nós somos os 30, 60, 100 por um da colheita do dízimo de Deus, do sacrifício de Jesus. Então, nós somos a bênção que Deus está recebendo por ter semeado Jesus. Amém? Veja bem, quanto ao dízimo, o dízimo é para ser o primeiro. O dízimo não é aquele que sobra. Não é eu vou pagar as contas do banco, vou pagar o aluguel, vou pagar tantas outras contas. O que Deus exige é os primeiros 10%. O primeiro. Porque Deus é o primeiro. E para nós darmos primeiro para Deus, nós precisamos aplicar fé. Porque muitas vezes nós não sabemos como é que nós vamos chegar até o final do mês. Mas este é o princípio que Deus quer nos ensinar e confirmar nesta noite. Quando nós, por fé, não olhando lá no final do mês, não olhando todas aquelas contas que tenho para pagar, mas eu, por amor, Deus, o primeiro é teu. Eu creio, Senhor, que tu pede porque tu quer me ensinar esse princípio, porque isso é sabedoria, porque eu terei o sustento com aqueles outros 90%. Quando eu tenho um entendimento e com o coração eu faço isso, Deus suprirá sobremaneira as nossas necessidades. E o sobrenatural do céu é aberto e é ativado. Muitas pessoas acreditam que são os 10% que decreta a bênção na vida dela. Outras acreditam que é a fé. Não, eu dou 10%, mas eu aplico fé. Mas eu lhes digo que é o primeiro 10% que decreta a bênção de Deus. Porque o primeiro 10%, além de eu ter aplicado a minha fé, eu estou declarando no Senhor, eu disse, Senhor, tu realmente és o primeiro na minha vida. Amém? Como nós vimos na questão do cordeiro e do jumento, quando era oferecido aquele cordeiro para resgatar os jumentos, era preciso aplicar fé, porque a pessoa não sabia se ela teria 10, 20 outros cordeiros. Era para ser aquele, o primeiro que nasceu, eu vou entregar para o Senhor. E ele precisava aplicar fé, que ele teria outros mais para frente. E esse princípio serve também para as nossas finanças. Eu falei antes de dar o primeiro para não pagar as contas, mas vamos lá. Eu não posso pensar em primeiro pagar o financiamento do carro lá no banco, porque o banco não tem condições de resgatar o resto. O banco não tem condições de me abençoar com o resto. Porém, a primeira porção deve ir para Deus, e Ele sim vai abençoar as minhas finanças. Este é o símbolo do primogênito a ser sacrificado. Lá de Êxodo, quando nós trouxemos para o nosso dízimo, nós aplicamos isso em comparação àquilo que era aplicado lá nos primórdios. Também dizem, o pastor Valdemar citou aqui antes, que os primeiros frutos devem ser ofertados. Em Provérbios 3, 9 e 10, fala de honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho.
Novamente, a palavra aqui está uma afirmação: devem ser. Devem ser. As nossas primícias devem, é uma ordem, não é uma sugestão. Então, Deus está direcionando como nós devemos agir para nós termos esta vida abençoada. E, irmãos, Provérbios não é lei, ele foi bem depois da lei, porém ele é um princípio que está por toda a Bíblia, desde a criação do homem até hoje nos nossos dias e continuarão pela eternidade. Vamos avançar aqui. Em Êxodo 23, 29, diz: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos e das suas colheitas. O melhor dos primeiros frutos. Veja aqui, olha só, tragam ao santuário. O que diz em Malaquias, que é tão conhecido quando nós estamos falando sobre dízimos e ofertas? Tragam todo o dízimo ao depósito do templo. É o mesmo conceito, é o mesmo princípio de que estava lá em Êxodo. As primícias para o depósito do templo. Portanto, o dízimo não é algo que eu decido aonde eu vou fazer. Então eu vou ser generoso. A partir de hoje eu decidi que vou ser generoso, eu vou separar 10%. Mas não sei, lá na igreja, não sei se o pastor Valdemar merece os 10%, eu vou dar 5% na igreja. Tem uma outra entidade aqui que eu vou dar 2%, tem outra entidade que eu vou dar 3%, tem um irmãozinho fulano lá que eu vou dar mais, acho que já passou dos 10, né? Mas mais uma porção para aquele irmão. Não, o dízimo é trazido para a casa do tesouro, para o templo, para o mantimento da minha casa, diz o Senhor. Então o dízimo, ele tem que ser trazido como primícia aqui na casa do Senhor. E quanto aos dízimos, tem duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos trazê-lo, veja bem sobre a palavra trazê-lo. Muitas vezes a gente escuta, eu dei o dízimo, eu dou o dízimo, ou eu pago o dízimo. A palavra de Deus não diz que nós pagamos, como que eu vou pagar, como que eu vou dar algo que não é meu. Se nós vimos lá atrás que pertence ao Senhor, eu apenas estou administrando aqueles 100%, sendo que a condição para mim administrar aquele 100% é o devolver para o Senhor os 10%. E Ele ainda me diz assim, você vai ficar com 90%. Olha só que sociedade maravilhosa, né? O dono do ouro e da prata me convida para sócio. E diz assim, ó, você vai administrar todos os meus bens. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho. A única condição que eu te peço é que você, no início, no caso aqui eu citando no início do mês, você me traga 10% de tudo que tu fatura. Quem é que não gostaria de trabalhar num negócio assim, se viesse um patrão e desse um negócio nas suas mãos? Todo mundo gostaria de trabalhar, ganhar uma empresa, ganhar um negócio onde eu poderia prosperar muito com 90%. E é isso que o Senhor está falando em relação às nossas rendas. E Ele promete, Ele vai multiplicar, Ele vai nos fazer superabundar e nos vai dar boa medida, sacudida, recalcada e transbordante daqueles 90% que ficam conosco, se eu não roubá-lo. E isso lá no livro de Josué, houve uma ordem, no capítulo 7, houve uma ordem que era para trazer toda a prata de Jericó para o templo. E ali Acã resolveu reter uma parte. E por causa desse pecado de Acã, a próxima batalha que Israel foi, eles perderam a batalha. E aí o Senhor fala que por causa desta retenção de Acã,
aquele recurso foi amaldiçoado. Irmãos, se nós retemos aquilo que não é nosso, todo o resto é amaldiçoado. E acredito que ninguém quer ter na sua conta do banco dinheiro amaldiçoado. Nós queremos ter dinheiro abençoado. E para nós termos o dinheiro, os recursos, ou finanças abençoadas, nós devemos honrar ao Senhor com os primeiros 10%. Olha só que interessante, nós falamos de lei, falamos de provérbios, mas quando nós vemos em Gênesis, quanto a maioria, eu acho que conhece a história de Caim e Abel, e por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Vamos ler aqui, Gênesis 4, do 3 ao 5. Voltou a dar à luz, no caso Eva, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Veja bem, aqui está a explicação do porquê que Caim foi rejeitada a oferta dele. Porque a Bíblia diz que passado algum tempo, ou seja, Caim tratou como a oferta ao Senhor, ou a primícia para o Senhor, como algo não é importante. Como algo que eu posso dar de qualquer maneira, ou quando me sobrar, lá no fim do mês, se der para pagar minhas contas, aí eu trago o dízimo ao Senhor. E Deus não pode aceitar, porque Deus não é o segundo. Deus é o primeiro. Mesmo que nós não colocamos Deus em primeiro lugar, não vai alterar a ordem do universo, a ordem das coisas. Deus continuará sendo o primeiro. Porém, nós vamos colher as consequências. E olha só então qual foi a grande bênção de Abel, que o Senhor aceitou o seu sacrifício. Lá em Hebreus 11, diz que Deus aceitou a oferta de Abel, que deu por fé e foi considerado justo. Abel deu as primícias, Abel deu o primeiro, Abel amava, ele com fé, ele cria que aquilo ali era do Senhor, era o que o Senhor tinha por ele. E Deus aceitou e fala que o justificou. Irmãos, com essa palavra, o justificou, eu creio que eu posso afirmar isso, pastor Haroldo, que Abel foi o primeiro habitante do paraíso. Porque foi a primeira pessoa que morreu, que nós temos a história da Bíblia, mas foi a primeira que foi justificada. Nós somos justificados por Jesus, mas é claro que ali esse sacrifício, esse cordeiro que Abel estava oferecendo, ele estava sendo uma sombra do que Jesus faria por nós. Então Abel aplicou aquela sua fé naquele cordeiro que seria Jesus, que seria o sacrifício, e ele foi justificado porque ele colocou Deus em primeiro lugar, como primícia. Aleluia. Lembra, Jesus é o dízimo de Deus. Nós cantamos, foi falado, o preço que foi pago por nosso resgate. E se Deus o Pai tratou Jesus como o dízimo de Deus, será que não é tão importante que nós tratamos esta situação, esta dedicação, como eu posso dizer,
essa circunstância de nós, em relação às nossas finanças, será que nós não podemos dar esse mesmo valor para Deus, como Deus deu por nós quando ofereceu a Jesus? Não se trata de nós pagarmos alto, mas trata-se de nós estarmos reconhecendo, porque por mais esforço que nós faríamos, nós não conseguiríamos pagar nada, mas o Deus quer o nosso coração, o nosso entendimento, a motivação do nosso coração. O dízimo precisa ser primeiro, está afirmado lá em Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. A mesma frase enfática, novamente, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Consagrado significa separado. Aquilo que nós falamos antes, aquilo que é do Senhor não é meu, é separado. Eu só estou fazendo a gestão, estou gerindo, estou administrando, estou sendo o mordomo daquilo que pertence ao Senhor. Por isso, se nós usarmos aquilo que é dele, é roubo. Ele é o dono, ele é o primeiro. Por isso, se nós vamos devolver, se nós já temos esse entendimento, que o dízimo faz parte da vida cristã, que nós, a partir desse entendimento da premissa, nós também consigamos colocar como primeiro, como primordial. E para isso, nós precisamos aplicar fé. Como está seu coração? Os primeiros 10% sempre tem que ir para a casa do Senhor, separado, consagrado, o meu melhor. Sabe que lá em Êxodo 13, 14 e 15 tem uma história, que diz assim: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou-se a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao nosso Senhor os primeiros machos e todo o ventre, machos de todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos. Isso, de fato, é o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Êxodo. E aqui ele está relatando que isso vai ser contado de geração em geração para não perder essa essência. Isso fica registrado para o povo judeu. Mas quando o nosso filho perguntar, nós, brasileiros, cristãos, aqui de Timbó, nós podemos contar a seguinte história para ele: filho, eu preciso te contar uma coisa sobre a nossa família que você não sabe. Nós não éramos pastores de ovelhas, nós não possuímos animais, nós não tínhamos terras. Filhos, nós éramos escravos, éramos servos, mas Deus, com mão poderosa, nos resgatou e nos deu tudo o que temos agora. Por isso, damos alegremente as primícias de nossa renda. Amém? Esse princípio que perdura por toda a Escritura, ele é chamado do princípio do primeiro. E aí eu pergunto para vocês aqui, para finalizar, indo para o final. Deus é o primeiro em sua vida? Você entendeu a palavra de hoje? Não é sobre dar dinheiro a Deus. É muito mais do que isso. Porque isso é muito pouco. É sobre dar o primeiro, o melhor da sua vida para Ele. É sobre adoração, é sobre amor, é sobre quem é o primeiro em sua vida. Em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação,
mas Deus ama quem dá com alegria. E por isso, amados, nós precisamos entender, compreendendo, nós não vamos ter pesar no nosso coração. Nós vamos compreender o amor de Deus, que Ele nos deu o seu dízimo primeiro. E nós podemos aí sim cumprir essa palavra e dar com alegria. Quem passa no teste do dinheiro está melhor qualificado para passar nas demais provas da vida cristã. Ele lhe deu tudo na vida. Jesus lhe deu tudo na vida. E você? Eu? O que você e o que eu posso dar para Ele? Restos? Sobras? Ou as primícias? Os primeiros 10%? E eu finalizo às vezes eu me empolgo aqui. Eu finalizo citando Mateus 22, 36 e 40. Mestre, estavam os discípulos e fariseus rodeando Jesus e fazem essa pergunta. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, ao nós trazermos o nosso dízimo como primícia na casa do Senhor, nós estamos colocando em prática este versículo que diz, amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque como nós vimos antes, uma das áreas mais difíceis de se sujeitar nas nossas vidas é na área financeira. Então, quando nós praticamos, quando nós temos essa determinação, essa fé, de praticarmos isso, eu ouso novamente aqui a dizer que nós estamos cumprindo esse primeiro mandamento. E quando nós abrimos o coração nosso, com generosidade, para semear nas ofertas, no semeador missionário, que resgatam vidas ao redor do mundo, que sustentam missionários para ser os nossos pés e a nossa vida lá naqueles confins da terra, lá na África, como o pastor Silmar Wilber, lá no Paquistão, resgatando crianças escravizadas, quando eu com generosidade trago minhas ofertas e coloco aqui no semeador missionário, com esse amor que nós citamos aqui, nós estamos cumprindo esse segundo grande mandamento. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Irmãos, finalizando o fim, então, sua primícia santifica e protege todo o restante dos seus recursos. Na fé cristã, em primeira e última instância, tudo é uma questão de fé, porque não podemos agradar a Deus sem fé, como está escrito, sem fé não podemos agradar Ele, porque o justo vive da sua fé. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34:8. Vamos viver pela fé em Deus, vamos confiar nele de fato. Amém? Muito obrigado. Aqui eu finalizo. Pastor Valdemar. Obrigado, Gelson. É possível dar sem amar? Sim, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Nós temos a ceia agora. E nós ouviremos, o pastor Haroldo vai ministrar a ceia conosco, a palavra de instituição por 2 vezes que diz, fazer isso em memória.
A ceia é um memorial de que Deus amou tanto a mim e a você, quando nós ainda éramos pecadores, que deu seu Filho Jesus por cada um de nós. Amém, amados? Então, é possível, volto a repetir, dar sem amar. Não dá por obrigação, por descargo de consciência, mas aquele que ama, dá. Eu gostaria que você estivesse ainda um pouquinho sentado, antes que o pastor Haroldo assuma, e nós queremos continuar adorando a Deus com o ministério de dança aqui na igreja. Amém? Em nome de Jesus.
Que maravilhoso isso, né? Eu me emociono quando eu vejo o nome de Jesus sendo exaltado e honrado. E nós somos chamados para honrá-lo. Mas nós somos chamados para honrá-lo e amá-lo. E nós somos provados nisso. Sabe, às vezes uma das perguntas que um namorado, um casal de namorado faz, ou até nós, né? Namorando já há 30 e tantos anos, é o quanto você me ama? Ou uma pergunta que eu ouço às vezes, dependendo das coisas que eu faço, e eu passo por cima de amar, e não sou compreendido no que eu fiz, eu pensei que fiz a coisa certa, mas algumas vezes eu ouvi essa pergunta da minha esposa: qual o valor que eu tenho para você? Ela não precisa falar muita coisa, eu começo a avaliar o que eu fiz e eu digo: ai, Senhor, me ajuda. Porque as minhas atitudes falam tão alto que às vezes você não pode escutar o que eu te digo. Se eu ouvi há muitos anos atrás, transformou a minha vida como discípulo. O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Nossas atitudes demonstram amor. Tem uma canção antiga que diz que um gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. O gesto de Jesus na cruz. Ele não gritou da cruz: eu te amo. Mas ele gritou: está consumado. Você está livre. Você está liberto. Eu te salvei. E a gente olha para a nossa vitória, e a nossa vitória está na cruz do Calvário, na morte dele. E isso é graça. E essa canção da mesa, a mesa dele cura, eu acho maravilhoso, porque a palavra profética de Isaías, 700 anos antes, 690, 700 anos antes de Jesus nascer, foi: pelas suas pisaduras, ele carregou as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Eu queria dizer para você que quando você come desse pão, esse pão não é o corpo de Cristo, porque você vai colocar na boca e você vai ver que ele tem gosto de pão. Não é carne, você não vai sentir gosto de carne crua ou carne. Você vai sentir o gosto do pão, porque ele é um emblema do corpo de Cristo. Mas quando ele disse para eu e você comermos desse pão, ele disse para nós fazermos em memória dele. Então nós temos que colocar este pão na boca, lembrando que ele levou as nossas enfermidades sobre a cruz. Por isso a mesa de Jesus cura. E há um lugar para você nessa mesa. Jesus, o meu lugar. Há um lugar para você na mesa hoje. Quando eu tomo o cálice, não é o sangue de Cristo, ele tem o gosto do suco, do sumo da videira. Não tem gosto de sangue, mas ele é o emblema daquele sangue que foi derramado. E quando aquele sangue foi derramado, meu pecado foi remido. E eu fui transformado em santo. Por isso, quando você lê as cartas no Novo Testamento, nunca nenhum dos autores escreveu aos pecadores que moram em Roma, aos pecadores de Corinto. Eles sempre dizem aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos de Éfeso, aos santos.
porque nós fomos tornados santos pelo sangue. Quando a gente faz isso em memória de Jesus, quando você bebe do cálice, você lembra dele, dizendo: está consumado. Você não é mais do mundo. Você não está debaixo do domínio do pecado. Agora você é meu. Sou de Jesus. Diga comigo assim: eu sou de Jesus. Pastor Bob, que era como um pai para mim, ele gostava muito de uma canção antiga que falava de satisfação. Ele gostava, na viagem, do nada ele começava a cantar uma canção como, uma dificuldade, alguém contava uma dificuldade, ele olhava para a gente e dizia assim: a igreja segue caminhando, né? Nunca via derrota. Mas tinha uma que ele dizia assim: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, eu com Jesus, agora sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, eu com Jesus, agora sinto satisfação sem fim. Hoje Jesus está nos convidando a sentar à mesa com Ele. Como Ele convidou os discípulos, Ele disse: é muito importante, eu desejei ardentemente esse momento desta ceia com vocês. E eu creio que o Senhor está dizendo para nós, nesta noite aqui em Timbó: eu desejei ardentemente comer essa ceia com vocês hoje. Fique de pé, irmão. Estenda as tuas mãos. Senhor, nós queremos consagrar a Ti o pão e o cálice. Porque no pão sabemos que está redimido o nosso corpo e a nossa alma. E o nosso espírito está reativado, renascido dos nossos delitos e dos nossos pecados, no sangue que vem sobre as nossas vidas, trazendo vida sobre o que estava morto. O pão trazendo cura ao que estava ferido e o sangue trazendo vida ao que estava morto. Por isso, Senhor, te damos graças pela cruz do Calvário, que nos tirou da condenação da lei, porque a lei dizia que deveríamos de morrer pelos nossos pecados, mas a tua graça, oferecendo a tua vida naquela cruz, trouxe vida para as nossas vidas. E agora podemos, como foi dito aqui antes, Senhor, porque tu morreste a nossa morte, queremos agora, tomando este cálice, comendo este pão, Senhor, declarar: queremos viver a tua vida. E isso queremos fazer em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão distribuir a ceia, você recebe e nós vamos comer juntos, em nome de Jesus. Que maravilhoso, que coração que a gente vê quando você pega esse pão e você recebe desse jeito. Eu vejo o amor de Deus se revelando nisso. E eu gostaria de desafiar você, porque a Bíblia diz: ao partir do pão,
Eu queria desafiar você a partir o pão que você recebeu. Eu sei que você tem que segurar o cálice, né? Mas há um jeito de fazer isso. Se você segurar o pão e o cálice numa mão e permitir que alguém tire do seu pão. E assim você tira do pão que está na mão do seu cônjuge. E, se possível, peça para o seu filho pegar do seu pão. E quando você tem o pão na mão, eu queria dizer para você que quando Jesus foi ferido lá naquela cruz, Ele era o nosso pão. E quando Ele ofertou o pão para ser comido, Ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. E eu não posso comer esse pão sem lembrar de todas as chibatadas e chicotadas que Ele levou, onde a minha cura está lá inserida naquela ferida. E por isso diz: pelas suas pisaduras fostes sarados. Coma do pão com fé, em nome de Jesus. Aleluia. Nossos olhos se abrem. Tua palavra se cumpre, porque Tu és fiel, a Tua palavra se cumpre, Senhor. Há cura neste lugar. Levante-se o cálice. Aleluia, Jesus, é em Teu nome. É para a Tua glória, é para Teu louvor. É reconhecendo que no Teu sacrifício nós somos santos. Celebre a vitória da cruz. Ela é sobre a nossa vida. Beba a vida de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Nesse espírito, nessa unidade, Senhor, somos um só. Embora sendo muitos, diz a Tua palavra, somos um só pão. E diz a Tua palavra, não é o pão da comunhão que comemos, não é o cálice da comunhão que bebemos. Por isso, Senhor, temos comunhão pelo sangue de Cristo, comunhão pela obra redentora da cruz, e somos um único corpo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa celebração tão preciosa. Porque lembramos, Senhor, que Tu nos deste tudo, o melhor. E hoje nós somos a Tua colheita. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto, Pai, por cada um que está aqui, porque agora volta para o seu trabalho, para o seu campo missionário. E podemos ser luz e sal, como Tua palavra nos pede. Muito obrigado. Que Tu nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. Que Tu sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a sua paz em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.